Estamos reiniciando a live aqui para corrigir um erro que deu aqui na nossa... Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. A gente está reiniciando tudo de novo. Eu sei que muita gente já tinha entrado. A gente está reiniciando porque eu não enxergava aqui a doutora Lúcia. Todo mundo enxergava, ela já estava conversando com todo mundo. E eu, no meu celular, não estava conseguindo enxergar ela. E para a gente conseguir conversar, eu preciso enxergar e ouvir o que ela está falando, né? Então a gente está corrigindo esse bugzinho aqui, esse probleminha técnico do Instagram. Vamos esperar que a doutora Lúcia entrar de novo. Hoje o assunto é sobre o engatinhar do bebê, essas dúvidas que vêm surgindo bastante. Vem surgindo bastante aqui as dúvidas do engatinhar. Só eu não estava vendo a doutora Lúcia, que pena. Que pena. Vamos ver se a gente consegue corrigir agora nessa nova entrada aqui. A tela não dividiu aqui para mim, ficou só eu falando sozinho e eu não enxergava ela. Isso, Paulo, é a doutora Lúcia Dil, isso mesmo. Entrou aqui de novo. Vamos ver aqui, vou chamar de novo. Vou chamar de novo. Agora deu. Agora estou conseguindo lhe ver, doutora. Isso aí, ó. Deixa eu até limpar, que na realidade a minha câmera que não tá legal. Mas às vezes dá esses errinhos do Instagram, assim, dá esses probleminhas assim. Às vezes é o meu celular também aqui. Que bom que deu. Isso Então, aí. Obrigado, doutora Lúcia, primeiramente, por participar aqui. As mamães estavam ansiosas para te ver também, porque é um tema também, gatinhar, que tem muitas mães têm perguntado aqui bastante nas caixas de perguntas, no direct. E eu vou confessar aqui para quem está assistindo, com respeito a todas as pediatras que eu converso por aqui, mas assim, a doutora Lúcia é a minha preferida. E eu vou dizer por quê. Porque ela é a pediatra da minha filhinha, da meu tesouro, da minha filhinha querida, né? E do Pedro, meu enteado, que já vai fazer 18 anos e a doutora Lúcia cuidou dele desde bebezinho, desde que nasceu também. Mas Então, também eu tenho que falar uma coisa, né? O Tiago é um baita pai. É ele que leva sempre a Júlia para consultar, né? Sempre, né? eu sou o famoso pai coruja, né? Eu quero ouvir tudo que ela escrever no papel, eu quero ver ali direitinho para acompanhar, eu não quero estar por fora, não. É bem isso mesmo. Isso aí. Mas doutora Luciana, eu previamente aqui na outra entrada que eu fiz, eu dei meio que uma apresentada até no seu perfil, @fica tranquila mamãe. Já fui pedindo para o pessoal, adiciona aí a doutora Lúcia aí no Fica Tranquila Mamãe para acompanhar as coisas que ela posta lá, que é bem legal. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para tu te apresentar aqui para essa turma aqui que está nos assistindo hoje. Hoje tem bastante gente. E aí a gente começa a conversar sobre o engatinhar. Ô, pessoal, eu sou a Lúcia Dil, sou pediatra há 38 anos, né? Já atendi na minha vida mais de 28.000 crianças, mais de 5.000 partos, e realmente eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço, adoro atender crianças, e atualmente, como eu sempre digo, já disse, alguém já ouviu eu falar isso, a vida inteira eu me preocupei muito, muito com o crescimento, ganhou peso, cresceu de altura, e a gente eu e muitos pediatras, né? Meia culpa minha, pediatras são um pouco mais antigos, e a gente não se preocupava tanto com o desenvolvimento. Hoje em dia eu sou uma médica totalmente a favor do desenvolvimento, de estimular a criança, de fazer que a criança brinque, que a criança vá na natureza, e que a criança, junto com a sua família, tenha uma criação saudável, uma criação que faça com que ela se torne um adulto saudável em todos os pontos de vista, no ponto de vista psicológico, no ponto de vista de valores, no ponto de vista de pessoa humana. E isso, para a gente crescer, a gente precisa também se desenvolver. Porque até, né, Tiago, vou falar aqui, o que o desenvolvimento
que a maioria das pessoas sabem, que é lindo quando a gente começa a se interessar por isso, que é o aumento da capacidade que as crianças têm de cada vez fazerem coisas mais complexas. E se a gente observa isso, é lindo. E além do mais, outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente ir no assunto engatinhar, como é importante, eu falo para todos os pais, isso eu dou de tarefa para os pais, pega a cadernetinha de saúde da criança, ali tem os marcos do desenvolvimento. Quando fez 0 a 1 mês, marca no mês se ele já atingiu aqueles marcos. 1 a 2 marca, porque com isso a gente pode ver se o desenvolvimento físico, motor, psicológico daquela criança está atrasado, e a gente não perde tempo. Quando tem um marco do desenvolvimento que não está acontecendo na época certa, tem muitas maneiras da gente ajudar isso, e o Tiago é um que pode falar muito, porque geralmente se ajuda isso através da atividade física, com um educador físico que ajuda, e a gente fica ligado. Então, meu recado do dia: todos os pais peguem a caderneta de saúde das crianças e vejam sempre se ela está se desenvolvendo, está atingindo essas atividades está fazendo essas atividades mais complexas na faixa etária que ela precisa. E se não tiver, não tem essa história, cada criança tem o seu tempo. Não é isso. A criança tem o tempo de fazer aquela atividade. Se ela não fez, vamos correr atrás. É verdade. Sabe que esse negócio da caderneta é muito interessante que, na prática, o que a gente vê é olhando a parte das vacinas lá, para acompanhar as vacinas, e todo aquele texto que tem antes dela lá, que é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre isso que você está colocando, acaba sendo esquecido, né? Essa coisa dos marcos e tudo mais acaba não sendo lido. São textos bem bacanas que tem ali, vale a pena muito ler. E as dúvidas que chegam aqui, justamente estão ali, muitas delas estão ali na caderneta, porque sabe que eu sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor infantil, aqui nesse perfil especificamente de 0 a 2 anos, que são os bebês, e comecei esse perfil com uma fala muito sobre prevenção, que é a minha característica de profissional de educação física, falando muito sobre prevenção. Só que com o decorrer dos meses, eu fui percebendo que, pela falta de conhecimento desses marcos, vários atrasos estavam passando, acontecendo, dúvidas aparecendo, que eu pensei, eu vou ter que mudar um pouco a minha fala. Porque eu falo de prevenção, 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 mas o básico ali dos marcos motores ali, o pessoal está meio perdido, as mamães estão meio perdidas. Então, aí que eu mudei para uma parte um pouquinho mais específica, né, um subnicho ali dentro do desenvolvimento motor, que é o de identificar e recuperar também atrasos motores, identificar se algum atraso motor está acontecendo. Eu não deixo de falar de prevenção, continuo falando, que esse aí está comigo, mas também toco muito nesse assunto de identificar e recuperar atrasos motores nos bebês. Né? E o engatinhar, doutora, das dúvidas que têm chegado, eu vejo assim, 3 tipos de caminhos que acontecem aqui das mamães que têm conversado comigo. A mamãe está preocupada se já era para o bebê estar engatinhando e ele está lá com 6 meses e nem sentou ainda, e está preocupado se ele já está engatinhando ou não. O meio do caminho, que é o bebê está lá com 9 meses e aí se arrasta no chão ou encontra outros tipos de engatinhar, de bumbum, arrastando, de ladinho, de urso, e está preocupado se aquilo ali vai evoluir ou não, ou se vai ficar daquele jeito, se pode ficar daquele jeito, dúvidas em relação a isso. E o terceiro e último, que é o que a gente mais se preocupa, é quando já está lá também, né, mais avançado, com quase 1 ano, e a mãe vem para mim, e agora? Vai engatinhar, não vai engatinhar? Fiz alguma coisa de errado? Faltou alguma coisa nesse ambiente? Não consegui ajudar no ambiente do bebê? Então, esses 3 caminhos acabam aparecendo assim bastante nas dúvidas aqui das mamães aqui. E sabe, né, Tiago, é aquilo que eu falei no início, que como é importante, né? Talvez não só nós, profissionais da saúde, mas as mães também,
foram criadas para se preocupar com peso e com a altura. E isso que tu falou é a maior verdade. Ninguém lê desenvolvimento. E o desenvolvimento é que faz a criança se incorporar à sociedade. O desenvolvimento é psicossocial porque ela vai adquirindo capacidade de se mover, de se coordenar, de sentir, de pensar e interagir. Olha a importância do desenvolvimento. E outra coisa que a gente tem que lembrar sempre, o bebê que engatinha, que é com 9 meses, ele é totalmente dependente de outra pessoa para se desenvolver. Então, essa parceria mãe e filho, pai, mãe e filho, é extremamente importante. E eu faço isso todos os dias. Tu tem que estimular as famílias desde que o bebê nasce, porque o desenvolvimento é crânio-caudal, né? Crânio-caudal e proximal distal. Então, qual é a importância disso? Saber que tudo são fases. Ninguém vai engatinhar se não tiver sentado antes. Ninguém vai sentar se não tiver ficado com o pescocinho duro. Ninguém vai ficar com o pescoço duro se a família não estimular isso. Até vai, mas pode se atrasar. Então, olha a importância das famílias e olha a importância da gente, como profissional de saúde, de falar sobre desenvolvimento. Crescimento, todo mundo sabe, tem que crescer, engordar tanto, tem que crescer tanto, mas não se fala no desenvolvimento, em como a gente pode estimular a criança para se desenvolver e qual é as coisas motoras que tu pode ajudar, que isso é a tua grande especialidade. Outra coisa, eu já vou te fazer uma pergunta. Eu sou e falo sempre, natureza, não é, Tiago? A coisa que mais faz a criança melhorar a sua coordenação motora, a sua motricidade, é ir para a natureza. Receita de uma pediatra da old school, né, da pediatria. Praça, 1 hora por dia, quem pode levar? Parque, 1 vez por semana. Mas vamos soltar as crianças, vamos deixar as crianças subirem nas árvores, vamos fazer andar de bicicleta, senão o que acontece? Todo mundo fica nisso aqui chamado celular. Tiago, e me conta uma coisa, assim, eu tenho muitas mães que perguntam sobre as crianças que não engatinham, andam de bundinha, se arrastam no chão. O que tu faz com isso? Olha, isso é uma. Quando se arrasta de bundinha, eu costumo fazer o seguinte, ó. Se é lá no início do marco do engatinhar, que é lá por volta dos 7 meses, mais ou menos em média ali por volta dos 7 meses, a gente fica mais no observa se aquilo ali vai evoluir na semana, né? Então, porque no primeiro momento é meio exploratório, o bebê está vendo como que é ir do ponto A ao ponto B. Ele está tentando se virar nos 30 com a força que ele tem. Então a gente vê assim, tá, primeira semana, tá andando de bundinha. Segunda semana, continua andando de bundinha. Peraí, não está evoluindo isso. Terceira semana, ainda está andando de bundinha, daquele início do processo. Pô, então tem alguma compensação muscular ali, alguma questão está acontecendo que está faltando força em alguma musculatura e aí a gente tem que intervir e olhar assim, não, que musculatura está fraca aqui nesse processo. Aí tem que fazer uma avaliação e aí nessa avaliação a gente vê o histórico desse bebê dali para trás. Ah, será que esse bebê rolou? Será que esse bebê fez uma boa esfinge? Será que esse bebê fez alguns marcos anteriores ali? Será que ele está sentando bem sem apoio? E aí para tentar buscar nesse histórico do bebê o que pode ter ali de buraco faltante para a gente saber como ajudar ele. Então tudo baseado nessa avaliação. Mas em alguns casos ele começa fazendo isso e depois ele vê que o outro jeito é melhor e aí também a compensação não é tão grande assim, músculo esquelética, que vai gerar essa movimentação constante desse formato que não é o ideal que a gente está buscando ali. Então a gente vai mais ou menos por aí, né? Mas tudo baseado em avaliação. Mais ou menos por essa questão de sentar. Tem coisas que a gente tem que investigar, inclusive assim, tem coisas que a gente nem faz relação e nessa hora podem fazer relação. Por exemplo, um bebê que nasceu com torcicolo congênito e nunca foi visto isso. Então, no histórico desse bebê tem isso. E às vezes os pais não viram muito bem isso ou não tiveram acesso a ajustar essa dificuldade do bebê, ele sempre com o rostinho. O que é o torcicolo congênito? Né? A gente identifica na prática o rostinho virado para o lado.
E aí isso pode afetar lá na frente alguns marcos que vem na frente, que nem você falou, doutora Lúcia, é crânio caudal. Então, se algumas coisas lá de cima já começam desalinhadas, podem também trazer desalinhamento depois. Mas eu vou colocar um exemplo na prática aqui, que não é sobre o bebê andando sentado, mas é sobre aquele andar assimétrico que a Júlia fez, que é um joelhinho e a outra perna por fora estendida. Um joelhinho e a outra perna por fora estendida. Quando aconteceu aquilo ali com a Júlia, eu disse assim, opa, tem uma assimetria aí que eu tenho que ficar de olho. Por que isso aí? E a Júlia foi um bebê que nasceu, teve o desenvolvimento sentada dentro da barriga da mãe, que a gente teve até que fazer os exames lá para olhar se não tinha displasia de quadril, alguma Isso. coisa nesse tipo. Tava tudo ok lá. Mas a gente fica sempre de olho, né? E ela fez isso. O que eu fiz? Eu acompanhei. No primeiro momento, eu deixei o ambiente livre para ela explorar, porque quanto mais ela explorasse o ambiente, mais ela também tomaria decisões de, por aqui é melhor, por ali é pior, assim eu chego mais rápido lá, assim eu não chego tão rápido. Então, deixei o ambiente bem livre, não fiquei entregando coisas na mão dela, assim, facilitando a vida dela, fui deixando que ela se virasse mesmo. E eu fui vendo evolução naquilo ali. Daqui a pouco uma hora ela engatinhava em quatro apoios, daqui a pouco voltava para aquela perninha, cada vez menos aquela perninha estendida por fora ia acontecendo, e ela mesmo foi se resolvendo no chão ali, encontrando formas ali. Claro, nem todos os bebês vão se resolver assim, por isso a observação e depois da observação, tá vendo que não acontece evolução, avaliação para identificar qual compensação não está deixando esse bebê evoluir. Mas é Eu mais ou menos E por eu aí. achei muito interessante a tua conversa, porque tem tanta mãe nos ouvindo aqui, é bom a gente chamar atenção. Então, o bebezinho, quando nasce, bebê que nasce pélvico, de bundinha, isso é obrigatório, fazer uma avaliação para ver se não tem esse encaixamento errado do quadril, do osso do fêmur no quadril. Já começa desde bebezinho. Depois, o pai e a mãe, e a gente, como pediatra, a gente observa a cabecinha do bebê é viradinha para o lado, que é o torcicolo congênito. Depois tem que observar com 3 mesinhos de idade, mas para isso o pai e a mãe já podem ajudar. Nasceu, já chegou em casa, começa a fazer o bebê, já tem o pescocinho, não é duro, né? Mas ele consegue manter o pescoço duro. Então começa a fazer o tummy time, desde que chega em casa, vai ajudando, vai estimulando essa criança. Depois, com 3 meses, o pescocinho fica duro, com 4 meses, a criança vira para um lado, com 5, né, Tiago? Vira para os dois lados, com 6 começa a sentar com apoio, com 7 já senta sozinho. Então, esses marcos do desenvolvimento para chegar no engatinhar e depois no caminhar, é importante as famílias saberem, é importante saberem para depois nos dizerem, nós pediatras, para a gente poder tomar a atitude certa. E geralmente eu vejo muito, né, Tiago, é muita falta de estímulo, porque os pais às vezes a gente sabe, por amor, eles são super protetores e eles não soltam a criança, eles não fazem isso que tu disse, deixa a Júlia explorar o ambiente. Tem que deixar, claro que com todo cuidado, pensando nos possíveis acidentes, deixando a casa segura, mas solta a criança. Aquela frase bem banal que todo mundo fala, a criança não é do pai nem da mãe, é do mundo, exatamente é o movimento, é a criança em movimento. E não existe coisa mais linda que eu acho, que tu também acha, que é a criança em movimento. A gente adora ver uma criança em movimento. E as famílias podem fazer isso através do estímulo desde bebezinho, né? É. Isso mesmo, e eu acho assim que o engatinhar, eu vejo assim que ele é um primeiro momento que o bebê vai ter uma exploração maior, porque ele já consegue ir a lugares distantes, ele começa a sair daquele tapetinho de EVA que ele sempre ficava em cima, É e verdade. aí quando entra esse momento que o bebê vai sair daquele tapetinho de EVA, super higienizado, super protegido, e começa a tocar o chão, já começa algumas questões de vai pegar no chão sujo, vai botar a mão na boca depois, e aí começa aquela super proteção que você acabou de comentar aqui, né? Vamos cuidar para não sair daqui, porque não toca na mão ali, toca aqui. Muitos ainda bebês, nesse momento que começa esse caráter exploratório, vão para onde? Para o chiqueirinho, para o cercadinho.
Maior verdade. As famílias adoram o chiqueiro, porque, claro, tu não vai soltar uma criança, deixar a criança andar sozinha numa casa se tu não estiver junto. Sim. Mas o chiqueiro atrasa o desenvolvimento. Então é super importante isso que tu falou. Deixa a criança livre. O que que uma criança no chão vai se sujar? Mas até é muito bom que se suje, faz parte da vida. O que que tem que ter? As tomadas fechadas, não pode ter nenhum objeto pequeno no chão que a criança que já faz a prensa, a pinça, possa botar na boca, não pode deixar nada que a criança possa tocar, cair, se machucar, tem que cuidar da televisão, tem que cuidar dos armários, fechar a chave dos armários, porque nessa idade eles já começam a ter força para abrir e fechar uma gaveta. Mas vamos soltar as crianças, vamos soltar, vamos deixar que as crianças sejam como antigamente, que não são mais hoje, porque nós estamos falando de engatinhar, mas uma coisa geral, eu fico tão preocupada, eu pergunto quando chega, os meus pacientes eu conheço desde sempre, mas quando chega um novo, tu sabe andar de bicicleta? A maioria não sabe, Tiago. A gente aprendia, era fazer a parte da vida. Com 3 anos, tu ganhava, ou menos, 2 aninhos de bicicletinha com rodinha pequenininha. Depois, com 4 para 5, tu trocava. E com 7 para 8 anos, tu já ganhava a bicicleta de adulto. E hoje em dia, eles não ganham, muitos não sabem andar. Mas por quê? Por causa da hiperproteção que os pais fazem, por causa do mundo que a gente vive e também um pouco por causa dessas telas que nos atrapalham tanto a vida. Também, né? E um problema que é essa questão, pegando esse gancho da bicicleta, o engatinhar também é o primeiro momento que o bebê vai trabalhar, da parte motora falando aqui, essa alternância entre braços e pernas. Esse entendimento de alternância dos lados do corpo, que vai ser usado depois de uma forma mais complexa, como você falou, para andar de bicicleta. É uma forma mais complexa de alternância do que o engatinhar, mas é a base da casinha, é o primeiro tijolinho da casa lá. O marco do engatinhar pode acontecer de pular, se não for ofertado para o bebê, pode acontecer de pular. E aí depois lá não vai andar de bicicleta, ou vai ter mais dificuldade de andar de bicicleta, e não faz muitas vezes essa ligação. Peraí, só um pouquinho, a gente volta atrás numa avaliação, vê o histórico, engatinhou, aí a mamãe fala com a mãe, mas faz diferença, Tiago? Faz. Muito. Porque é a base, é a base da casinha que a gente está montando de alternância de lados do corpo para depois fazer as alternâncias que vem à frente. Eu vi um artigo, Lúcia, que eu gostei bastante que os caras viram, que o engatinhar, essa questão, essa consciência da mão no chão, do punho no chão, essa força no antebraço, fizeram pesquisa com algumas crianças ao longo do tempo e viram que as crianças que engatinharam tinham uma melhor pega do lápis lá na fase da alfabetização com 6 anos. E os que só por causa da experiência motora ali no punho, na mão, no antebraço, né? Então são coisas que lá na frente vão ter facilidades, vão ter benefícios por esse momento ali de deixar esse movimento acontecer e tudo mais. Desculpa te interromper. Não, eu ia te dizer a mesma coisa que você estava falando. Se a gente já falou que o desenvolvimento é aumento da capacidade do indivíduo para fazer coisas mais complexas, ele precisa começar do zero. Ele só vai atingir a coisa complexa se ele fizer todas as coisas antes. Então, olha a importância e olha como é importante. Hoje aqui, principalmente, nós estamos falando de engatinhar, mas chamar a atenção das mães como é importante olhar o desenvolvimento, não só o crescimento. Ver a criança, e também não é só engatinhar, é a fala, né? É a fala, o jeito que ela se relaciona com os outros, é o social. É muitas coisas do desenvolvimento. O desenvolvimento é o lado psíquico, é o lado social, é o lado emocional, é o lado motor. Por isso a gente chama desenvolvimento neuropsicomotor. Olha a importância. Isso faz a gente, que nem eu falei no início, se incorporar à sociedade, porque se tu não desenvolve esses aspectos, se tu deixa um faltando, tu vai chegar em adulto e vai ser muito difícil para ti. É verdade. Eu lembro até numa questão pessoal minha, eu sempre gosto de trazer os exemplos, até com a Júlia, que acabo trazendo bastante, porque na prática foi coisas que eu vivi, né? E contigo exatamente essa, quando a Júlia já estava sentando sem apoio,
isso era lá com 7 meses mais ou menos, 6,5, 7 meses. Eu lembro que eu, assim, brincando com a Júlia, assim, eu só segurei na mãozinha dela e ela forçou os pés contra o chão, estendeu os joelhos e quis ficar em pé. Claro, porque é atrativo ficar em pé. E eu lembro que eu fui no seu consultório e disse, olha só, ela tá forçando as pernas querendo ficar em pé. E tu pegou e me falou, mas Thiago, é chão para ela. Agora, né, deixa ela ficar no Engatinhar. chão. Eu sei que ela quer pegar tua mão e ficar em pé, é mais legal ficar olhando lá de cima, daquele andar mais alto, né? Quando fica em pezinho, enxerga mais coisas no ambiente. Mas agora que ela está entrando na fase do engatinhar, ela tem que ficar no chão, deixa ela se virar ali no chão. Eu lembro que você falou bem assim para mim. E aí eu cheguei em casa e disse para Jaque, minha esposa, ó, a Lúcia disse que é chão, deixa essa menina se virar aí. E realmente foi o que aconteceu. Começou lá com aquele movimento com a perninha para o lado e tudo mais, mas foi evoluindo super bem os movimentos ali e logo em seguida estava engatinhando por tudo e se virando bem no chão. Mas se naquele momento, que eu vejo acontecer bastante aqui no perfil ali com as mães, se naquele momento passa a maior, naquele momento que eu falei com você, passa a maior parte do tempo dentro de um cercadinho, já limito o espaço e já não consigo. Se naquele momento que, olha só, e os pais, as mães acham bonitinho ficar em pé. Adoro. Acham bonitinho. Adoram, Adoro. né? Olha que legal, já está querendo ficar em pé. Será que vai caminhar? E tem um marco importante no meio disso, que é o engatinhar. E aí, o pior dos casos, vai lá e coloca no andador, para ver andando pela casa. Né? Já falei várias vezes aqui sobre sai fora andador, não tem que ter andador. Então, e eu vou falar uma coisa bem, bem triste, mas as mães têm que saberem. A maior causa de acidentes nessa faixa etária é o andador. Andador é proibido, andador atrasa o desenvolvimento, andador faz com que a criança, exatamente, ela vai pular o marco do engatinhar para tentar caminhar com apoio. Então, a musculatura não vai ficar flácida, porque ela não usou aquela musculatura, ela precisa fortalecer, né, Tiago, a musculatura para conseguir caminhar direito. Eu gosto da minha área assim de trabalho, eu gosto muito desse desenvolvimento. Eu uso uma frase que é desenvolver de dentro para fora e não de fora para dentro. Usar o andador é de fora para dentro, é um acessório ali que o bebê está deixando de elaborar toda uma consciência corporal, de pisar no chão, de melhorar o seu equilíbrio, escolher onde vai colocar o pé. Vai ficar gravada essa live. Escolher onde vai colocar o pé, escolher onde vai colocar a mão. Tudo isso é consciência corporal, é informação que sai que chega na palma das mãos, é informação que chega na sola dos pés, leva lá para o cérebro, é processada, é enviada de volta para refinar movimentos e deixar eles cada vez melhores. Andador. E tem uma coisa super importante, sabe o que disso que tu falou, além de todas essa tomada de consciência corporal que é tão importante para o desenvolvimento da criança, se a gente olhar do lado psicológico, quando tu solta uma criança no chão, tu também está estimulando a segurança, porque tu está dando segurança, a criança ela não está sempre no colo, tu está dando liberdade e tu já está começando a treinar a tomada de decisão, que é uma coisa que vai acontecer mais tarde, mas a criança já vai ter que decidir, vou para cá, vou para lá. Olha a importância, como é importante o desenvolvimento, né? E dessa parte psico também, essa questão de já vai se formulando nessa idade, essa questão de eu sou capaz de fazer tal coisa. Isso é sensacional. Porque quando a gente tenta facilitar a vida do bebê e entregar coisas para ele, tá vendo que o bebê está se esforçando para chegar num lugar, mas você vai lá, pega o que ele quer pegar e traz para ele para facilitar a vida dele. Coitadinho, a gente escuta muito, né? Coitadinho, olha lá, tá tentando alcançar, tá aqui, ó, o brinquedinho para ti. Quando a gente facilita para o bebê, aquele momento, para ele, é desafiador. É um desafio, é uma brincadeira. É um desafio. Será que eu consigo chegar lá? Quando vê um adulto toda hora facilitando esse caminho, inconscientemente
eu acredito que já vai criando na cabeça desse bebê de eu não sou capaz, talvez eu não Não, seja capaz. tu falou tudo isso aí, é neurociência que explica exatamente quando os pais, na tentativa de proteger os filhos, não deixam eles fazerem as coisas, a criança toma a consciência que ela não tem a capacidade. Isso faz o quê? No futuro, baixa a autoestima. Porque eu vejo vários casos depois, assim, de adolescentes que aí estão grandes, estão com 15, 16, 17 anos e as reclamações, ele não faz nada em casa. Mas eu acho que isso é uma sementinha que começa lá atrás, né? Então, não é por mal que ele não faz nada, ele não foi estimulado a participar junto das coisas e fazer as coisas, né? Então, porque talvez ele ia estragar, talvez ele ia poder quebrar, né? Então, aquela história do bebê ver toda a família tomando no copo, mas aí quando pega um copo na mão, todo mundo grita, cuidado, ele pegou um copo, cuidado, ele pegou um copo. Daí o bebê fica pensando, mas peraí, só um pouquinho. Será que eu não sou capaz de beber no copo que nem eu vejo toda a minha família bebendo? Então, claro que você não vai dar um copo de vidro para o bebê, mas existem alternativas lá, o copinho de alumínio, sei lá, questões ali que a gente vai manobrando e vai ofertando para o bebê. Não, ó, você é capaz também, vamos por aí, né? Então, Porque acho que uma coisa muito importante, a gente é quem constrói o filho. E tu constrói o filho dando exemplo e estimulando. Tu nunca pode querer que uma criança seja uma criança saudável se tu come errado, se tu tem atitudes feias na rua, se tu xinga os outros, porque a criança se espelha em ti. E a mesma coisa, a gente também faz com que essa criança seja uma criança segura, autoconfiante, com boa autoestima, com capacidade de tomada de decisão, se a gente dá oportunidade da criança decidir e se a gente, exatamente que nem tu falou, quando tu pensa que a criança pode se acidentar, tu grita, ali tu já corta, tu já impõe um medo e aquilo acaba com a criança. E no futuro são as pessoas com baixa autoestima, com dificuldade de decidir as coisas, então não tem tomada de decisão, não são pessoas inseguras que não têm autoconfiança. Olha a importância, cada vez a gente bate mais, eu cada vez bato mais isso. Olha como é importante a infância, como é importante essa coisa chamada parentalidade, como é importante a criação dos filhos. E a gente, outra coisa que nós os dois podemos falar, porque eu sei que tu faz exatamente isso, né? Tem que ser presente. E ser presente é fazer o que o Tiago fez. Eu falei para ele, põe no chão, põe no chão. A criança, depois de 6 meses, tem que ir para o chão. Ele chegou em casa e botou no chão e ficou brincando com a criança. Brincou, chamou a criança. Isso é importante. A gente tem que brincar. A brincadeira é uma coisa que é uma das maneiras da criança crescer, se desenvolver e evoluir, né, Tiago? Através das brincadeiras. Por exemplo, soltar a criança para engatinhar e tu chamar a criança também está se desenvolvendo em todos os seus valores morais, psicofísicos e motores. E eu falo muito para as mães das questões das distrações. O meu bebê está lá em quatro apoios naquele vai e vem, mas não ainda deu os primeiros engatinhar, né? Então, claro que é um processo, a gente vê que idade que tá. Uma coisa importante que a gente vê é prematuridade, idade corrigida. Às vezes, né, a mãe está super importante. achando que está atrasado. E a primeira pergunta lá numa avaliação é: foi prematuro? Foi abaixo de 37 semanas? Vamos fazer a idade corrigida. Daqui a pouco não tem essa idade que a gente acha que tem para já estar fazendo esse movimento. Tem também esses casos. Mas das distrações que eu estava falando, elas vão mudando muito de mês em mês para o bebê. Uma coisa que o bebê acha legal e interessante hoje, semana que vem, já não é mais. Então, a gente encontrar uma coisa bacana que o bebê ache muito atrativo, e às vezes é umas coisas nada a ver, assim, por exemplo, o bebê gostar sempre de, o brinquedinho preferido dele é esse, uma semana que vem não é mais. Aí você pega um pote de plástico, bota uma massa crua dentro e sacode, deu. Já é uma coisa nova que o bebê, e bota um pouco afastado, já dá um estímulo muito maior para ele se esforçar um pouco mais e encarar aquele desafio de dar os seus primeiros engatinhar ali e chegar lá no lugar. Então a gente tem que tentar buscar também essas brincadeiras, essas coisas que o bebê gosta para dar esse estímulo extra.
Tem bebê que não fazia esse movimento, não fazia esse movimento quando a gente achou lá um espelho e colocou um reflexo do espelho um pouco mais afastado. O bebê queria, porque queria ver como é que estava o reflexo dele ali, o que estava acontecendo naquele lugar, e aí ele começou a ter esse estímulo mais forte para chegar lá. Mas, enfim, eu acho, Lúcia, que a gente tem uma questão aqui muito brasileira da ajudinha, de ajudar. Tem uma aluna minha que me contou um caso e ela estava na Alemanha passeando e viu uma mãe, uma menina ali de uns 6 anos, a menina tentando subir no bagageiro da bicicleta da mãe, se esforçando para subir, a mãe sentada no banco da bicicleta, olhando para trás, acompanhando a menina, e ela tentando esticar a perna e subir. A minha aluna chegou lá, me contando essa história, e foi tentar colocar a mão na menina para dar uma ajudinha para colocar. E ela tomou um xingão da mãe alemã. A mãe alemã pegou assim: não, eu estou ensinando ela, não toque nela, eu estou ensinando ela a subir na bicicleta sozinha, a ter autonomia de fazer isso. Né? Exatamente. É ter Mas, autonomia. Que e é aí, uma coisa que é, desculpa. não, e que a autonomia tu só faz tu deixando a criança ser livre, que nem tu falou. Tu só faz soltando a criança no chão. A criança não cria autonomia se tu prende, se tu faz por ela, que isso é super importante. Ou que nem a gente brasileiro, acho que tu tem razão, porque a gente é muito protetor dos filhos. Tu tem que proteger os filhos, mas também tu tem que dar liberdade para eles conseguirem atingir essas coisas importantes que a gente falou que são os marcos do desenvolvimento. Se tu deixar uma criança, às vezes eu vejo, Tiago, e tu deve ver isso também, os bebezinhos chegam lá com 3 meses, ou estão com o pescocinho muito mole. Eu digo, na hora tu já faz o diagnóstico que a criança não tem nada neurológico, mas a mãe, quando pega, sempre põe a mão atrás, não deixa a criança forçar a musculatura, que aos pouquinhos ele vai aprendendo, né? Então, a gente, claro, tu não vai expor nenhuma criança a risco, mas tu tem que dar liberdade para a criança. Isso é super importante. Sempre que eu toco no assunto, Lúcia, do Tummy Time, a primeira pergunta que vem é: a partir de quando já pode fazer? E eu digo, desde o nascimento, desde o primeiro dia que sai da maternidade. Claro que tem o que eu chamo de introdução ao Tummy Time. Por exemplo, lá, ficar de barriga com a mãe, ali O deitado na cama, com o pai, rosto eu virado sempre para o mando com lado. o pai, O para pai, fazer a conexão com o pai. isso mesmo. Fica. Já começa alguns estímulos ali na cervical do bebê, de leve, introduzindo aos poucos, já é uma introdução ao tummy time. Mas muitos casos eu vejo sim, se apavoram quando eu digo isso. O quê? Desde o nascimento? Capaz? Então, sim, inclusive está lá a Sociedade Americana de Pediatria recomenda, eles falam assim, a recomendação da Sociedade Americana de Pediatria está lá escrito, desde o primeiro dia que sai da maternidade. Então, ali nasceu, ficou 2 dias, chegou em casa, já pode começar. Então, Isso, não, eu acho que é super importante isso aí, ó. E vamos juntar com a outra coisa. O que faz o tummy time? A gente sabe que até os 3 meses o bebê está ligado na mãe, para ele e a mãe são a mesma pessoa, e o pai ainda não é importante. Então, se tu queres começar a tua conexão com os filhos, isso eu no meu consultório eu digo sempre, chegou a primeira consulta, é leitura, é música e é tummy time, e o pai é responsável por essas 3 coisas, já começa a fazer o tummy time com o teu bebê. Te lembra, nós gravamos um filme um dia, eu e tu, há tempos atrás, sobre tummy time, exato. e uma coisa bem importante que eu te perguntei, e eu fiquei com aquela resposta sempre, quanto tempo faz o tummy time? Tu disse assim, ó, o tempo que a criança puder. Quando ela não puder mais, ela acaba com o tummy time, né? Então, isso aí são coisas importantes. E, além disso, para quem está ouvindo, tummy time para bebê, conexão com pai, apego, amor, isso é super importante. É, é isso mesmo. E tudo isso que a gente fala lá, inclusive do tummy time, que é lá no início e tal, são pré-requisitos importantes. Crânio caudal, que nem você falou, né? O desenvolvimento acontecendo de cima para baixo. Tudo é pré-requisito para o próximo marco, que é pré-requisito para o próximo marco, que é pré-requisito para o próximo marco. Chegou lá Exato. no engatinhar, tá apavorada. Meu Deus, meu bebê não tem nada. Chega lá no andar, tá apavorado. Os coleguinhas da escolinha já estão andando e o meu não. A gente vai olhar atrás lá. E os pré-requisitos? Foi trabalhado em cima de cada um deles? Então, voltando ao nosso início da live, que a doutora Lúcia falou muito bem aqui, caderneta de
caderneta do bebê. Vai lá e lê, olha lá direitinho, tudo que tem lá no início. Fala todos os marcos, o que se espera no primeiro mês, o que se espera no segundo mês. E ali é um guia bacana para a gente preencher todos esses pré-requisitos e não estar apavorado lá depois, se não está andando, se não está engatinhando e tudo mais. E se o pediatra não fala, se o pediatra não fala, eu vou dizer que eu falo para quase todo mundo, mas às vezes aquele momento, sei eu, é tanta coisa que tu tem que falar que passa. Se o pediatra não fala, lembra disso, faça em casa e chega no consultório e diz, olha aqui, ó, do primeiro ao segundo mês ele fez tudo. Não, ele não fez esse. Aí nós vamos olhar por que não fez isso. Mas ler, aquilo é super importante. É como a gente falou desde o início. A gente fala muito, e como eu já fiz uma meia-culpa, e muitas pessoas aqui já me ouviram falar dizendo que eu era uma médica do crescimento e não do desenvolvimento, e hoje eu sou super desenvolvimento. Me preocupo muito menos do que crescer de altura, de peso, a não ser aqueles bem pequenininhos que não crescem, a grande maioria atinge o seu potencial, atinge a sua altura, que geneticamente ela nasceu para atingir, e às vezes até um pouquinho mais. Mas o desenvolvimento, se a gente não fizer como o Tiago diz, deixar marcos, pular os marcos, ou não se dar de conta que não fez aquele marco, vamos ter problemas no futuro, problema de motricidade, coordenação motora e todas essas outras coisas sociais, psíquicas que a gente falou, de confiança, de autoconfiança, de tomada de decisão, de segurança, de autoestima. Eu vou confessar para ti, Lúcia, aqui antes da gente encerrar a nossa live. Quando eu ia nas consultas contigo, o que acontece? Eu ia cuidando dessas questões dos marcos na Júlia e ia anotando no meu notas do celular. Tô com dúvida nisso. Porque a consulta às vezes ia ser mês que vem. Então, e aí mês que vem eu não vou lembrar. Porque já passou a situação. Então eu anotava no notas do celular, ia anotando, ia anotando. Quando eu chegava lá no seu consultório, lá na sala de espera, eu ia lá no notas do celular, dúvidas Lúcia. E aí eu revisava todas elas. É bem organizado. É tão rápido aquele momento ali, porque tem tanta coisa que nem você falou, que a gente tem que resolver ali, resolve vacina, vê o peso, vê a altura, resolve a vacina, se tem que tomar, se não tem que tomar, essa é do SUS, essa não dá, essa tem que ser no particular. Então a gente tem que estar resolvendo situações ali, e eu tinha ali a minha colinha. Ô, doutor Lúcio, queria te perguntar um negócio. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ô, doutor Lúcio, queria te perguntar um negócio. Se eu não faço essa organização, eu fico na dúvida. E por que eu falei esse exemplo? Porque eu vejo muitas mães me perguntando coisa que eu digo assim, e o pediatra, o que disse? Ah, esqueci de perguntar para ele. Ah, não perguntei para ele ainda. Ah, não vi. Então, o pediatra que está acompanhando o bebê, né, é a primeira pessoa ali que a gente tem que estar ali com as dúvidas na colinha ali para já ir tirando elas e vendo, né? Exatamente, e que nem tu falou, são tantas coisas que a gente fala numa consulta, em geral em meia hora, que às vezes não dá tempo para tudo, né? E passa, alguma coisa passa, porque a gente tem que falar introdução alimentar, tem que falar estímulos, tem que falar vacinas, se a criança está doente, tem que falar ver o peso, botar no gráfico, tudo isso aí é muito assunto. Então, assim, ó, os pais também podem fazer isso. Olha na caderneta, vê se a criança atingiu aquele marco, aqueles, em geral são 4 cada mês, né? Se atingiu aqueles 4 marcos, se faltou um, fala pra gente, que a gente corre atrás. Mas importante, também não pula, como tem gente, isso que tu falou, que a criança não está engatinhando e a família começa a estimular a caminhar. Uhum. Doutora, eu queria te agradecer de coração a participação aqui hoje. Muito obrigado. Não, Tenho eu certeza que adorei. todo mundo. Olha, foi recorde aqui de gente entrando aqui. E tenho certeza que todo mundo que entrou aqui, que assistiu ao vivo com a gente, também vai assistir depois, porque eu vou deixar ela, assim que encerrar aqui, eu vou deixar ela disponível na íntegra ali na minha página. Aprendeu bastante coisa hoje aqui e saiu diferente dessa nossa conversa aqui bacana aqui. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. E o meu recado que eu quero deixar foi muito interessante, porque o assunto era engatinhar e a gente falou tantas coisas importantes. Então, assim, ó, isso aí, gente, o desenvolvimento começa quando nasce. O desenvolvimento é atingir cada vez, fazer coisas cada vez mais complexas. A cabeça, o cérebro se desenvolve até os 21, 25 anos. A gente não pode querer que uma criança de 1 ano faça coisas de 3 anos, uma de 3 faça de 6.
É como a gente fala dos adolescentes, porque os adolescentes, muitas vezes, eles não têm a capacidade de decidir, porque o nosso cérebro também cresce de trás para frente. E a parte do lobo frontal, que é onde a gente toma decisão, onde tem o nosso raciocínio, onde tem todas as coisas da razão e também um pouco dos sentimentos, é a última parte a ser construída. Então, a gente. E a mesma coisa, o desenvolvimento começa de pequenininho, vai indo cada mês. Melhora, a cada vez a gente vai acrescentando habilidades até que chega num ponto que se torna hábil a fazer muitas coisas. O que é importante, então? O meu recado final: não pule etapas do desenvolvimento, mas preste atenção se o seu filho deixou de fazer alguma coisa. Preencha, leia aquela caderneta de vacina que tem essa página linda que é o do desenvolvimento, preencha aquilo e se importe principalmente em estimular o seu filho. Os pais, como eu falei, eles fazem uma parceria, pai, mãe e filho. A gente, pediatra, ajuda, o Tiago, como educador físico, ajuda, mas quem faz a grande parte da tarefa é a família. E a família tem que estar presente. Se importe com brincar, leve para brincar, deixa subir na praça, deixa subir no balanço, na árvore, leva na natureza. É super importante, a natureza faz tanta coisa boa. A natureza é a oitava inteligência da pessoa. A natureza te dá poder de decisão, a natureza faz tu ter criatividade, imaginação e faz tu melhorar barbaramente a tua coordenação motora e a tua motricidade. Então, tudo isso, estimule seu filho, porque é a melhor coisa que você pode fazer com amor, e quando você está estimulando, você está sendo presente. Isso é o que se chama apego, conexão, amor, carinho. Isso aí, isso aí. Muito legal tuas palavras. Para quem te segue e estava aqui entrando aqui, que eu vi que tinha um pessoal entrando aqui que te segue, eu sou @thiago_de_holanda_dl, então é daqui dessa live mesmo. E para quem me segue, acompanhou a doutora Lúcia aqui, ela é o @fica tranquila mamãe, tá? Então segue ela lá e acompanha também, que ela todo dia ela posta lá dicas bem bacanas lá na página dela. Hoje Tá certo? eu até vou falar a dica de hoje que eu adorei. Eu descobri um filme que se chama o Cocô Amigo. Para quem tem filho com constipação, para quem quer aprender, é muito lindo esse filminho Cocô Amigo, de uma desenhista, cartunista chamada Maureen Veras. Vale a pena, vejam lá, porque o filminho é lindo. Olha que legal, olha que legal. Tá? Vou procurar isso aí, não conheci isso aí, vou Então, lá olhar. entra lá no meu Insta hoje que tu vai ver o filminho, eu postei junto. Tá lá postadinho. E agora, só para chamar a atenção, vou falar outra coisa que não tem nada a ver, mas eu vi a Vanja entrando. Só para terminar, já que é domingo a peça, para quem tem filho adolescente, para mim foi uma lição de parentalidade essa peça da Vanja chamada Adolescer. Eu faço alta propaganda. Quem tem filho adolescente, até para levar o Pedro, tu vê como é que os pais se comportam, como é que os filhos se comportam e aquela coisa assim entre que um não compreende o outro. É uma peça muito linda que eu vi a Vanja agora dizendo que amou e eu super, super recomendo. Pai e mãe que tem filho pré-adolescente e adolescente, não deixa de assistir essa peça Adolescer. Eu fiquei emocionada, é de chorar de tão lindo. O nome da peça é Adolescer. Adolescer no Teatro do SESI. É uma vez por mês só. Eu vou procurar, vou levar o Pedro, sim. Vai, porque vale a pena. O meu Instagram dá um monte de dica disso aí, mas essa vale muito a pena. Obrigada, Vanja, querida. Obrigado, Vanja. Então tá certo, obrigado. Então, boa noite para todas, boa noite para todos e obrigado pela participação. Thiago, vamos fazer uma vez por mês. Adorei, combinado. Adorei. Vamos ver os temas ali que são mais requisitados na tua página, na minha página, e vamos tacar a ficha aqui. Isso aí. Então tá. Ó, beijo. A Vanja escreveu aqui, ó, Teatro do CIE, que vai estar a peça. Do CIE, não é do SESI. O SESI é lá longe, eu disse errado. Teatro do CIE, a peça Adolescer. Tá certo. Muito obrigado, Lúcia. Depois a gente vai conversar na próxima lá. O que a gente vai conversar aqui? Eu que agradeço. E quem não segue o Fica Tranquila Mamãe, conto com vocês lá. E quem não segue o Thiago de Holanda, ele também conta com vocês lá. Isso mesmo.
arroba Thiago de Holanda DM, DM de desenvolvimento motor, certo? Então tá, até mais. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, Beijo. obrigado.